Mateus 15:11 diz assim, para a gente falar sobre este tema. Dessa vez foi o nosso querido irmão Creyson que fez a ilustração, para ter harmonia com o que está escrito aqui, né? Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso sim o torna impuro. Queridos, eu tive uma experiência no começo desse ano. Eu comprei uma Bíblia, a Bíblia que eu nunca tinha lido essa versão, a King James, né? É uma Bíblia muito interessante, aquela Bíblia, por conta de a história dela. E eu li essa Bíblia já, só para deixar vocês aí, falar assim, nossa, pois é, eu li a Bíblia já, comprei a Bíblia e já li esse ano a Bíblia. E, irmãos, eu comecei assim, queria compartilhar com vocês o que esse tempo de leitura bíblica provocou em mim, quando passei por passagens como essa daqui, não é? Quando Jesus libera um ensinamento que precisa mexer conosco, nós não admirarmos um texto desse, não procurarmos ninguém para aplicar um texto desse que não seja a nós mesmos, porque nós temos, mesmo não verbalizando isso que eu vou dizer, mas há um anseio no nosso coração de honrarmos o nosso Deus, de estarmos vivendo de maneira digna para honrarmos o nosso Deus. E quando eu passei por essa passagem, eu encontrei aqui o risco que nós corremos. Há um objetivo do Evangelho, né? Cristo está sempre nos chamando para termos uma preocupação com uma parceria com a qual nós vivemos todos os dias, com essa parceria, que está ligado às nossas palavras, o que falamos e às nossas atitudes. O Evangelho está sempre nos chamando para essa preocupação. O que você diz e como você está agindo. E nesse sentido, olha só o que aconteceu, o que Jesus aproveitou um dia que, quero mais uma vez dizer para os irmãos, isso aqui mexeu muito comigo, quando eu li esta passagem de Mateus de novo. Então alguns fariseus e mestres da lei, que haviam chegado de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois eles não lavam as mãos antes de comer? Irmãos, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, é o que cuidava algumas pessoas na vida das outras pessoas. Eu fiquei olhando para esses fariseus aqui, falei, puxa, os caras iam assim, ia para um lugar e começava, a preocupação deles era o que os outros estavam fazendo. O que estão fazendo aqui, não é? E é interessante como nós estamos sendo estimulados pelo esse nosso tempo a se preocupar mais com o que os outros estão fazendo. O que está acontecendo na vida o que te chama a atenção hoje? Quanto tempo você perde durante a semana para saber o que está acontecendo com a vida dos outros, principalmente a galera da mídia? Pare e pense nisso. Essa coisa começou a me incomodar, não é? Aí, porque os seus discípulos, aí Jesus respondeu, versículo de número 3, e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa das tradições de vocês? Pois Deus que disse, honre o seu pai e a sua mãe, quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, terá que ser executado. Olha o risco que nós corremos, pegarmos palavras como essa, maldição, não, jamais eu faço isso, eu nunca amaldiçoei ninguém. Mas é interessante que o que Jesus vai dizer agora, é uma coisa muito perigosa, irmãos, muito perigosa, e eu quero que vocês prestem atenção para este perigo. Jesus diz assim, mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisam honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Irmãos, olha, isso aqui é muito grave, sabe por quê?
A gente tem que tomar cuidado, quando eu começo a fazer algumas coisas nobres, até parece, né, uma coisa bonita assim, pegar as coisas, consagrar a Deus, para me liberar de um compromisso literal de cumprir a vontade de Deus na minha vida. Você tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode entrar numa de começar a arranjar mecanismos que disfarçam uma vida amaldiçoada que estou levando, e isso está disfarçado porque eu estou fazendo algo extremamente nobre. Me chamou a atenção disso, as pessoas estavam usando Deus para não fazer a vontade de Deus. Você parou para pensar? Eu falei assim, eu comecei a olhar, prescrutar assim, falei assim, isso é um risco muito grande, porque a gente entra no automático, a gente começa a fazer algumas coisas, e aí a gente vai para o lado só da verbalização, só de falarmos. Por isso, lembra da parceria, palavras e atitudes? A gente tem um discurso bonito, a gente usa algumas expressões belas para evidenciar a nossa fé, ou falar alguma coisa ao nosso respeito. Mas queridos, pare e pense, você que está querendo ser um adorador de qualidade, de excelência para Deus, você que está buscando uma vida mais digna, não fique prestando muita atenção nas grandes desgraças do mundo, nas grandes maldades do mundo. Tenha coragem de olhar para dentro de si, e você está correndo o risco de estar fazendo exatamente aquilo que Deus não quer que você faça. Olha o que os fariseus faziam. A ordem de Deus, quando a gente vê assim, né? A Bíblia, ela é sempre muito prática. Olha, honre teu pai e tua mãe, né? A gente fica pensando assim, que honrar o pai e a mãe é dar bênção, é dizer, não, a honra estava ligado diretamente a todos os cuidados que aqueles pais viessem precisar. Você tem que tomar providências para suprir todas as necessidades dos seus pais. Aí sabe o que o fariseu fazia? Falou assim, não, eu vou consagrar o meu dinheiro a Deus, eu vou consagrar o meu rebanho a Deus, eu vou consagrar as minhas coisas a Deus, e vou falar, pai, mãe, tudo eu já consagrei a Deus. Gente, olha só que gravíssimo isso. Aí o Senhor vem e nos chama a atenção, queridos. Eu fico imaginando assim, aqueles fariseus, aqueles escribas, nós não somos nem um pouquinho diferentes deles, porque aqueles homens ensinavam a Torá, ensinavam a lei de Deus, falavam sobre o que está, eles tinham um orgulho de que tinham a Bíblia às mãos, que conheciam a palavra de Deus. E será que eles nunca liam uma profecia como essa que Jesus vai trazer aqui? E o risco que eu e você corremos, de está tudo a nossas vistas, irmãos, está tudo ao meu alcance. Aí Jesus fala assim, hipócritas, versículo 7, por favor. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, irmãos, olha, isso é muito sério. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha o risco que nós corremos. Os seus ensinamentos não passam na minha Bíblia, na NVI aqui, está dizendo, não passam de ensinos por homens. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Queridos, olha o risco que nós corremos, preste bem atenção. Por que brecou aí, Jéssica? Não foi mais para frente? Parei aqui para esperar se era a tua versão, era a minha. É, né? O versículo de número 8. Irmãos, interessante, sabe por quê? O risco que eu e você corremos, preste bem atenção, de limitarmos, por exemplo, a adoração a Deus.
limitarmos a adoração a Deus a cânticos, a ouvir louvores, limitarmos a nossa adoração a Deus aqui, a esta plataforma. Os músicos, limitar a adoração a Deus só na hora que está tocando e cantando. As ministras de dança, limitar a adoração a Deus só aqui neste momento. A igreja, limitar a adoração a Deus só quando estamos aqui sendo estimulados por uma pessoa ungida como Chechel para nos levar à adoração junto com a sua equipe. Limitarmos a adoração a Deus apenas na hora que somos estimulados a orarmos essas coisas. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Que nós estamos, você sabe que tudo isso foi a gente que inventou, né? A gente que inventou. E quando você limita a sua adoração a Deus às coisas que as pessoas inventaram, você corre o risco exatamente disso aqui, ó. Você dizer coisas lindas sobre o Senhor, você falar coisas verdadeiras sobre o Senhor, mas o seu coração, você está sendo desafiado, todos nós aqui, da pessoa da mais tenra idade que está aqui, a pessoa mais idosa, está sendo desafiado diariamente a ter um coração totalmente aquebrantado ao Senhor, que não cabe aí no teu coração outra coisa, senão expressões que evidenciam que dormindo, acordado, de manhã, à tarde, à noite, na igreja, na escola, no serviço, aonde você estiver, você é um adorador. Olha o risco que nós corremos de termos palavras bonitas, expressões maravilhosas, tocar bem, cantar bem, acompanhar bem, obedecer às ordens de comando, mas olhar para dentro de nós e ter um rótulo ruim como este, fazermos parte de um lado negativo de uma profecia que todos deveriam acontecer, sermos adoradores em vão de um Deus que espera que eu o adore todo o tempo. Irmãos, tem que mexer conosco, isso, porque Jesus vai dizer onde é que está o centro de toda a impureza nas nossas vidas. Versículo de número 10, por favor, continue comigo aí. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, é como se ele falasse, gente, vem cá, ouça e entendam. Aí é o nosso versículo de hoje, que foi para o banner. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso sim o torna impuro. Aí os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, Senhor, é muito top isso aqui, por conta da preocupação, eu falei, eu estou me divertindo com os discípulos de Jesus, porque eu estou tentando me espelhar neles. Irmãos, olha aqui, ó. Você vai ler Mateus, você vai ler Marcos, você vai ler Lucas, você vai ler João, impressionante, eu não vou dizer aqui para não ser injusto, mas os discípulos de Jesus, quando eram desafiados a se posicionar como seguidores de Cristo, eles não o faziam. Impressionante, trouxeram as crianças para Jesus, os discípulos, não, o ceguinho gritando, oh Jesus, cala a boca, cara, a mulher lá tocando, clamando para Jesus, Jesus tem misericórdia de mim, Senhor, manda ela calar a boca. Eu falei, meu Deus, que hora que esses caras vão passar para o lado de Jesus? Não passaram. Olha aqui para mim, por favor, antes de achar engraçado disso, de que lado, como é que está?
Quando as pessoas são desafiadas a se aproximar de Cristo, e você vai ser um facilitador, você está facilitando o acesso das pessoas a Jesus? Os discípulos, estavam preocupados com os fariseus. Senhor, versículo 12, né? O Senhor sabe que os fariseus encontram motivo de tropeço quando eles ouvem isso, né? A outra Bíblia diz assim, eles estão se escandalizando. Nossa, eles estão todos chateadinhos. Irmãos, preste bem atenção. Quando alguma coisa te ofende, preste atenção nisso que eu vou dizer. Alguma ofensa que você sentiu, tem origem em uma verdade que Deus está querendo te mostrar, que o Espírito Santo está chamando a atenção de você. Ele vai te conscientizar disso. Ele vai te curar desse mimimi, que não pode tocar em nenhum defeitinho seu, você já fica todo cheio de espinho. Ninguém pode te exortar com nada, porque já é o suficiente para você ficar aí cheio de raiva, de mágoa. Impressionante. A preocupação dos discípulos de Jesus era que os fariseus tinham ficado escandalizados. Misericórdia. A Bíblia vai deixar bem claro assim, que Deus Ele só mexe conosco, só nos envergonha, só chama a nossa atenção, e essa foi a experiência que tive essa semana. A que nível estou de fazer uma adoração inútil a Deus? A que nível estou de receber um rótulo de hipócrita? A que nível estou? Como é que está meu nível de mimimi? Olha, possa ser que aquilo que te ofendeu não é uma ofensa, mas um ensinamento para você crescer, para você melhorar como ser humano, e para você parar de ser essa pessoa extremamente sensível. Você não está aprendendo mais nada, você só está se chateando, você só está se decepcionando. Pedro ficou tão angustiado no versículo 15, que ele falou: Senhor, explica essa conversa aí para nós. Aí Jesus foi dizer para ele, Jesus foi trazer umas revelações, irmãos, fundamentais para mim e para vocês. Jesus diz: vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus, versículo de número 17. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da sua boca vêm do coração, é isso que contamina o homem. Aí vem, irmãos, como eu gosto de me lembrar disso que vou ler agora para os irmãos, porque aqui não está falando de corações de indivíduo não, está falando do meu e do seu coração. O que a Bíblia revela sobre o meu e o seu coração? Pois do coração sai os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem uma pessoa aqui, a partir do pastor que está pregando, que alguma dessas coisas não sirva para vocês. A minha primeira parte é os maus pensamentos. Eu já fico por aqui mesmo, já vou pedindo perdão, porque de vez em quando, irmãos, nós somos tomados por alguns maus pensamentos. O segundo já diminui um pouco, né? Homicídio. Você gosta da gente querer que algumas pessoas morram. E aí vai seguindo, irmãos, o que tem dentro do meu coração. Os adultérios, os desejos proibidos, está lá. As imoralidades, está lá no coração. Os roubos, a vontade de ter aquilo que não lhe é direito. Aí vem as coisas mais comuns para nós. As mentiras que espalhamos
E a internet agora nos faz ser bastante mentiroso, porque pode chegar qualquer coisa bombástica no meu celular, que eu já estou doido para passar para frente. E as calúnias. Denegrir pessoas, na ausência das pessoas, ou denegrir pessoas para as pessoas. Sabe o que acontece, queridos? São estas coisas que torna uma pessoa impura. Jesus aplica com uma praxidade de Jesus, né? Assim, um negócio que qualquer pessoa poderia dizer isso, mas ninguém dizia. Estas coisas tornam-nos impuros, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Olha o risco que o indivíduo corre. Então quer dizer que eu posso comer sem lavar as mãos? Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso de maneira nenhuma. O que Jesus está dizendo aqui? Para eu e você tomarmos cuidado, para não termos a nossa atenção, primeiro, olha aqui para mim, o que os outros estão fazendo e o que os outros estão fazendo de errado. Depois, esquecer quem eu sou, limitar uma vida de adoração a Deus para algumas coisas que os homens inventaram para que eu adore a Deus desse jeito. É bom, irmãos, eu amo isso aqui, eu preciso disso aqui, mas eu não posso restringir a minha adoração a isso daqui. Eu quero concluir com um outro texto bíblico. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37. Lembra da duplinha lá, atitudes e palavras? Olha o que diz Mateus 12, 33 a 37. Mateus 12. Considerem, preste atenção nisso, queridos. Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Beleza. Raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Irmãos, não dá para a gente passar por esta passagem e restringir a palavra de Deus, simplesmente nos comparando como árvores literais. Não somos assim. Infelizmente, nós conseguimos, quando nós não nos posicionamos como devemos nos posicionar diante da palavra de Deus, nós viramos um mistério, chega a ser até antinatural. A gente nos confunde a nós mesmos e confunde as pessoas não sabem se eu sou uma árvore boa ou se eu sou uma árvore ruim, porque depende do dia. Já pensou que loucura? Depende. Irmãos, e a Bíblia deixa bem claro assim. Aí, o próprio Cristo apela para o dia de quem sabe todas as coisas, que vai ser o dia do juízo, porque agora, fala a verdade, você já não teve uma experiência comigo, o pastor dessa igreja, em que fui muito infeliz, e o que coloquei na cesta do seu coração, foi uma árvore, foi um fruto ruim. Eu já fiz muitas vítimas, e olha que a minha pretensão é ser uma árvore boa, mas teve dia que eu não consegui. É o risco que você corre quando nós não buscamos nos posicionarmos. A gente se confunde, a gente confunde a nós mesmos e confunde as pessoas. Aí vem Jesus e dá assim o grande aviso e termina o seu ensino com essas expressões aqui, ó. Mas eu lhes digo, agora não dá para saber quem é quem.
Tem dia que eu vou falar de mim, tem dia que não dou nem um fruto bom, por conta de estar em um dia ruim. Aí vem Jesus e fala assim, ó, mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta. É aí, irmãos, de toda a palavra, lembra, palavras e atitudes, de toda a palavra inútil que tiverem falado. Aí vem, queridos, o grande toque para você saber, porque por suas palavras, preste atenção nisso, por suas palavras, pelo que você está dizendo, pelo que você está falando, é aí que vai evidenciar o fruto diante do justo juiz. Porque a hipocrisia muitas vezes aqui me faz estar te elogiando, nossa, como você está linda, e por dentro, será que ela não se toca? Mas a minha palavra foi uma palavra bonita de você ouvir, né? Irmão, só o justo juiz. Mas eu quero que você saiba, você vai sair desse culto hoje, e o Espírito Santo vai te lembrar, eu vou ser julgado pelas palavras que eu digo, serei absolvido ou serei condenado. E é disso, as palavras que me condenam é que me faz impuro. A árvore que eu tenho a pretensão de ser, eu preciso evidenciar isso, com frutos bons. Eu preciso saber que dentro de mim, eu tenho 2 tesouros, versículo de número 35, eu tenho um tesouro mau dentro de mim, conforme foi explícito em Mateus 15, 19, tem muita maldade aqui dentro do meu coração, mas tem muita bondade também, porque o homem bom tira coisas boas. Você precisa se preocupar com o que está saindo aí de dentro de você. Você precisa ficar com medo. Se você está com dúvida agora, na hora da pregação, que tipo de árvore você é? Que tipo de pessoa você é? O que você tem buscado dentro de si? Tem 2 tesouros lá, irmãos. Tem um tesouro ruim de Mateus 15, 19, e tem o tesouro bom de Filipenses 4, 8. Quanto mais, irmãos, tudo que for puro, tudo que for santo. Então, queridos, preste bem atenção, quem são os impuros? Esquece os fariseus, esquece os escribas, e hoje é dia de olhar para dentro de si, e pedir para Deus, me ajuda, não promete nada não, eu tive que pedir ajuda para Deus, irmãos. Os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, você sabe que os fariseus ficaram ofendidos? Jesus nem falou nada, falou, eu só quero dizer uma coisa para vocês, a planta que meu pai planta, vai dar bons frutos, agora a planta que meu pai não plantou, vai ser cortada. Nós não sabemos disso, irmãos, nós não sabemos quem é quem, por isso, que não é para você se preocupar quem está lavando a mão ou não, por isso é para você se preocupar o que está saindo de dentro de você, de qual tesouro você está tirando. Olhe para mim, as suas palavras e as suas atitudes.